Continuo voltando ao hype de Cassandra Clare e nesse vídeo nós vamos conversar sobre As Peças Infernais, minhas leituras mais recentes da autora. Oi, eu sou a Paloma e eu estou fazendo um projeto específico e muito especial aqui no canal porque eu quero voltar ao hype de algumas histórias. O De Volta ao Hype foi um projeto que eu criei esse ano com o objetivo de voltar a ler algumas séries que já foram populares algum dia, que é justamente o que ser hypado significa. Muitas dessas séries foram lançadas há muitos anos, porém, apesar de nessa época elas serem super mega populares, eu tava ocupada lendo outros livros que também eram populares. Então muitas dessas séries eu acabei deixando passar. Hoje, em 2026, eu tenho vontade de ler muitas dessas séries para eu fazer parte do fandom, para eu fazer parte da comunidade que gosta dessas histórias. Pensando nisso, estou gravando uma série de vídeos para o De Volta ao Hype, mas a gente também decidiu fazer leituras coletivas de Cassandra Clare. Então, todos os meses nós estamos lendo os livros da autora em ordem cronológica de história que os fãs pedem pra gente ler, e nesse mês foi o mês da gente finalizar As Peças Infernais. A gente começou lendo Anjo Mecânico no mês passado, em maio, e agora os dois livros eu finalizei em junho e já posso comentar sobre essa série com vocês pra eu registrar todos os livros do De Volta ao Hype que eu tô lendo aqui no canal. Vamos com calma então, porque esse vídeo não tem spoilers, então ele vai ser mais como um registro da minha leitura aqui no canal e também uma indicação caso você não conheça os livros de Cassandra Clare, o que eu acho muito difícil, mas pode acontecer. Partiu então para o primeiro volume, que é Anjo Mecânico. Gente, pra quem não sabe, essa trilogia de Peças Infernais é uma trilogia steampunk da Cassandra Clare que faz parte do mundo Shadowhunter, do mundo Caçador de Sombras, mas não está tão conectada assim com as séries atuais da autora, porque é uma série que se passa antes de Instrumentos Mortais. Instrumentos eu creio que é a série mais famosa da autora, porque é o que iniciou todo esse mundo, mas essa série aqui então vem antes, lá em 1800 e pouquinho, com a Revolução Industrial em Londres, e eu achei muito interessante porque a ambientação é incrível. Nesse livro a gente vai conhecer então a Tessa. Ela vai ser praticamente a nossa protagonista. Nós temos 3 protagonistas, mas eu gosto da Tessa porque ela é a que mais me chama a atenção. A Tessa é uma garota americana que acabou ficando sozinha no mundo, então ela decide se mudar pra Londres pra morar com o irmão dela, que já mora em Londres faz um tempinho. O problema é que quando ela chega em Londres, ela acaba sendo encontrada por algumas pessoas bem estranhas que dizem ser amigas do irmão dela. Então ela acaba confiando nessas pessoas, porém ela não sabe o que aguarda, gente, porque ela é sequestrada basicamente por seres mágicos, seres do submundo. Se você já leu Cassandra Clare, você sabe do que eu tô falando, só que se você nunca leu Cassandra Clare, gente, ela coloca esses seres do submundo como uma outra categoria de pessoas além dos caçadores de sombras, tá? Então, seres do submundo envolvem feiticeiros, vampiros, lobisomens, fadas, etc, e assim vai. Então a Tessa acaba sendo sequestrada por essas pessoas, só que ela não tem ideia do motivo, até que ela começa a desenvolver um poder muito especial, porque a Tessa consegue se transformar em qualquer outra pessoa que ela tiver um objeto de. Então, se alguma pessoa tem um objeto que usa muito, por exemplo, um relógio, um brinco, um anel, um colar, enfim, e a Tessa pega esse objeto, ela pode se transformar nessa pessoa. Só que ninguém nunca viu isso. Então a Tessa é a única de sua espécie e ninguém sabe o que ela é, por isso é que ela é tão valiosa. Nisso, nós temos uma história paralela que é justamente com os Caçadores de Sombras, e no caso nós temos nossos 2 protagonistas, que é o Will e o Jam. Eles são 2 garotos de 17 anos que estão treinando para se tornar Caçadores de Sombras, então eles têm um instituto, assim como em Instrumentos Mortais, e eles também treinam para se tornar Caçadores de Sombras. Quando eles fizerem 18 anos, eles vão ser oficiais. Só que eles já são muito bons no serviço deles, então eles acabam encontrando um caso específico, porque eles estão procurando coisas estranhas na cidade, eles encontram um negócio bem estranho acontecendo, e acaba que o caminho dos 3 meio que se interliga, porque eles acabam encontrando a Tessa e eles salvam a Tessa dessa situação. Ela vai pro instituto então, e é aí que começa a história de Anjo Mecânico, porque eles entendem que a Tessa tá envolvida com esse caso que eles acabaram de descobrir. Não só isso, existe um novo vilão na cidade. Uma das coisas que eu mais gosto de Anjo Mecânico, além do fato de eu não poder falar absolutamente nada pra vocês, porque pra mim tudo é spoiler, é que justamente a ambientação dele é muito boa. Ele tem essa pegada steampunk que eu acabei de falar pra vocês. O steampunk é justamente um subgênero da fantasia e da ficção científica que
traz ao extremo essa questão da revolução industrial, então essa questão de máquinas a vapor e de tecnologia estranha e de coisas novas sendo montadas e sendo criadas. E nesse caso nós temos um vilão que justamente traz isso pra história, porque ele cria autômatos, que são robôs basicamente, né? São criaturas montadas através de engrenagens e de óleo, enfim, que se movem como humanos, só que isso traz um grande problema para os caçadores de sombras, porque eles não têm como lutar contra essas criaturas, já que elas não são do submundo, elas não são demônios, elas não são nada, elas são criadas pelo homem, sabe? Então é uma história muito interessante que a Cassandra traz aqui, bem diferente de Instrumentos, eu acho, porque Instrumentos pega muito na parte sobrenatural, e esse aqui não, ela traz uma parte que é feita pelo homem, e isso foi uma das coisas que eu mais gostei de Peças Infernais. Então aqui a gente tem todo o início dessa história, a gente também tem um grande acontecimento aqui no final pra complicar a história, né, pros próximos livros. Eu gostei bastante de Anjo Mecânico, só que eu acabei dando 3,5 estrelas pra ele, eu acho, se eu não me engano, gente, porque pra mim faltam algumas coisas nas histórias de Cassandra Clare, e eu tenho um grande problema com os romances da Cassandra Clare, tá, gente? Mas a gente entra em detalhes daqui a pouco. De Anjo Mecânico, a gente passa para Príncipe Mecânico, que é o segundo volume da série, então aqui a história vai se complicar. Uma coisa que eu gostei é que conforme a história vai se complicando, a gente também vai entrando um pouco mais na vida individual de cada personagem, então a gente vai se apegando mais aos personagens principais e aos personagens secundários. Nesse livro aqui, apesar da gente ter sim a continuação da história do primeiro livro, eu acho que a Cassandra tira o pé do acelerador com relação ao plot da história. Então no primeiro livro a gente tem assim um grande acontecimento, nossa, existe um vilão, é isso que tá acontecendo. E aí no segundo livro ela tira o pé do acelerador e fala, ó, mas quem tá envolvido nessa história são essa e essa pessoa. E aí a gente justamente consegue se envolver um pouco mais com as pessoas da história, com as pessoas do instituto, todo mundo que mora ali, como é que acontece a coisa política, né, da clave e do conselho, enfim. Então eu acho muito legal como a Cassandra sabe envolver a gente junto com as personagens. Não só isso, como Will e Jem crescem muito no meu conceito nesse livro. A Tessa, gente, é a nossa protagonista, então a gente vem falando sobre ela desde o início, sabe? Eu sinto que a vida da Tessa só vai aprofundar mesmo no terceiro volume, então esse livro é justamente do Will e do Jem, eles como pessoas, eles como Parabatai, que são irmãos de batalha, eles como amigos, eles como família. Então eu gostei bastante desse livro, ele sobe de 3,5 para 4 estrelas, e justamente a gente consegue se envolver um pouco mais com as personagens, então é uma coisa que eu gostei bastante. E aí a gente vai então pra Princesa Mecânica, que é o terceiro volume, que é quando finalmente a gente tem a resolução dessa história e a resposta de muitas perguntas que foram surgindo nos 2 primeiros livros. Então, o que é a Tessa? Da onde ela veio? O que ela pode fazer? O que vai acontecer com o Instituto? Quais mudanças a gente vai ver daqui pra frente? O que a gente pode ver nessa história e em Instrumentos Mortais, que é o futuro? Esse livro também tem um epílogo muito interessante, e aí vai a minha dica caso você nunca tenha lido esses livros, tá? Eu acho que pode acontecer de ninguém nunca ter lido, só que assim, gente, nessa edição aqui, vocês vão abrir e aqui tem uma árvore genealógica. Não leiam essa árvore genealógica até que vocês terminem o livro. Foi uma dica que me deram na live, então me falaram, não veja a árvore genealógica porque você vai receber spoilers. Eu achei muito estranho porque é justamente a primeira página da história, só que eu entendi o que as meninas falaram e realmente eu gostei bem mais de ler a história e depois no final eu voltei pra ver a árvore genealógica e entendi o motivo de eu ter que pular. Então fica a minha dica aí pra vocês também. Esse livro é um livro bem mais emocional porque a gente tem justamente a resolução dessa história, só que não só isso, como a gente também tem uma coisa mais profunda com os relacionamentos da Cassandra Clare. E aí a gente já pode falar sobre isso então, porque é um dos meus grandes problemas com a autora. Uma das coisas que eu menos gosto da Cassandra é que ela sente a necessidade de fazer casal com todo e qualquer personagem. Gente, desde Instrumentos Mortais isso acontece, e eu acho que a autora não entendeu que pessoas que são solteiras naquele momento da história ainda fazem sentido. Eu sinto que na cabeça dela, ela precisa conectar toda e qualquer pessoa com o seu par perfeito. E isso me irrita muito, porque ela acaba complicando coisas que eram pra ser muito simples. Então, grande parte do drama da Cassandra Clare vem da formação de casal. Então, ela deixa o plot de lado um pouco pra colocar o drama na formação de casal e a gente pensa, poxa, será que era realmente necessário? Então, assim, nem preciso falar pra vocês que nós temos um triângulo amoroso nesse livro. Nós temos todas as personagens secundárias formando casais uma com as outras. Não sei se era necessário, sabe? Eu fico um pouco incomodada com essa formação de casal intensa que a Cassandra Clare faz e também com o fato de que nenhum dos casais é simples. Todos eles enfrentam algum tipo de dificuldade, todos eles enfrentam algum tipo de drama e isso
não me agrada muito, pra falar a verdade, gente. Então, eu tenho um certo problema com a parte romântica dos livros da Cassandra Clare. Eu acho que essa é uma das coisas que eu vou gostar na segunda parte de Instrumentos Mortais, porque como eu falei, a gente leu As Peças Infernais e a partir de agora a gente vai pra segunda metade da série de Instrumentos. Eu sinto que talvez eu me irrite um pouco menos, porque eu sinto que os casais já estão formados, então é uma ou outra coisa que vai acontecer com relação à formação de casais novos, tá? Então eu acho que talvez eu me irrite um pouco com os casais que já estão formados, mas eu acho que talvez seja um pouco menos, sei lá, pesado nessa parte, mas é uma das coisas que me incomoda nessa série. Então, se eu pudesse resumir esses livros em uma nota apenas, os 3 livros como uma média de nota, eu diria que essa série é 4 estrelas pra mim. Mas eu gostei bastante, gente. Eu gosto da ambientação da Cassandra, eu acho que ela escreve muito bem. Eu gosto do fato de que ela tira um pouco a parte sobrenatural da história e coloca um humano como um vilão. Os autômatos são muito interessantes, eles são seres estranhos e ao mesmo tempo eles são legais de acompanhar porque eles enfrentam um desafio muito grande, assim, sabe? Os Caçadores de Sombra enfrentam um desafio muito grande com relação aos autômatos. E aí a gente também tem algumas coisas que a gente puxa pra Instrumentos Mortais, né? Então, por exemplo, nessa série de livros a gente tem a formação de famílias muito importantes que a gente vai ver em Instrumentos. Então, a família Fairchild, a família Lightwood, a família Herondale, a família Wayland. Então, são famílias que nós vamos acompanhar em Instrumentos Mortais com os seus jovens herdeiros. E é muito legal a gente ver de onde que elas surgiram e como eram os ancestrais dessas pessoas, sabe? A gente também tem alguns acontecimentos que vão mudar a história dos Caçadores de Sombra. Então, por exemplo, os acordos, né? Em Os Instrumentos Mortais, a gente tem muito essa fala sobre os acordos, que foram justamente acordos assinados entre Caçadores de Sombras e seres do submundo, para que eles não tenham essa guerra civil, sabe? Nesses livros a gente tem o início dos acordos, então os acordos acabaram de ser assinados, a gente ainda tem um pouco de dificuldade de entender como isso funciona. Nós temos personagens icônicos, então o Magnus Bane aparece nessa série. É muito incrível ver o crescimento dessa personagem desses livros para os Instrumentos. Não vejo a hora de acompanhar mais dele. Eu acho que essa série é um pouco mais sentimental do que Instrumentos. Instrumentos eu senti que era algo muito divertido, assim, era uma série muito divertida. Enquanto que As Peças eu senti que era uma série mais emocional, uma série que pega um pouco mais no seu coração, que faz você sofrer um pouco mais com as personagens, que faz você entender que você tá lendo uma história antes e que elas não existem mais nos livros atuais. Então, é uma coisa meio agridoce, assim, que acontece com esses livros, sabe? Mas eu tô muito, muito feliz com a minha leitura de Peças Infernais e eu espero que vocês estejam gostando do projeto do De Volta ao Hype. Esse vídeo vai ficar bem rapidinho porque ele é mais como uma resenha breve dessa trilogia. É muito difícil falar desses livros sem dar nenhum spoiler pra vocês, mas se eu pudesse recomendar a leitura, eu com certeza recomendaria essa leitura. Se você tá só em Instrumentos Mortais, pega Peças pra você ler. E agora a gente volta pra Instrumentos, mas depois eu tô animada pra ler os livros de contos e depois ler as novas trilogias e duologias, enfim, da Cassandra Clare. Tô bem animada pra continuar no sentido de projeto, tá, gente? Eu tô um pouco desanimada com os livros, porque eu sei que eu vou enfrentar os mesmos problemas em cada um deles, mas em projeto, assim, eu não vejo a hora de chegar no fim do ano e olhar pra quantos livros a gente leu, porque com essa série a gente já contabiliza 6 livros lidos, então é muita coisa. Mas enfim, essa é a minha opinião, brevíssima opinião, então, de As Peças Infernais da Cassandra Clare. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo, aproveita pra se inscrever e não perder os outros vídeos dessa série. Eu já estou também lendo outras trilogias e outras séries hypadas pra eu colocar nesse projeto. Ele é um projeto pessoal, onde eu vou aproveitar pra ler outras histórias que eu também gostaria muito de ter lido na época, mas eu vou fazer em 2026. Então se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Lembrando que todas as lives desse projeto de Cassandra Clare são abertas pra todo mundo. Como as lives são aqui no canal mesmo, geralmente eu programo as 2 lives ou a live única do mês no comecinho do mês. Então se vocês entrarem aqui no canal na parte de lives, né, onde tá escrito ao vivo, vocês conseguem ver quando que as lives estão programadas pra acontecer e vocês também conseguem ativar o sininho pra receber a notificação de quando a live começar e não perder essa discussão que é maravilhosa, gente. Nessas lives a gente realmente discute o livro, a gente abre a história, a gente faz uma parte sem spoiler, mas a gente faz uma parte com spoiler também, onde a gente discute absolutamente tudo o que acontece nessas histórias. Então eu espero vocês nessas lives, porque tá sendo muito legal de fazer esse momento especial de discussão com vocês. Agora eu fico por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam acompanhando De Volta ao Hype e a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal ou na próxima live de discussão, o que vier primeiro. Então um abraço e a gente se vê lá. Tchau!